Olá, bom dia. Vamos dar início a mais uma aula, né? Hoje com o tema calor. Bom, vamos começar pelo equilíbrio térmico, né? Vamos imaginar que dois cubos de ferro sólido, nesse caso aqui na imagem, cada qual com sua massa de 1 quilograma, né? E um deles está a 10 graus Celsius e o outro a 30, como a gente pode perceber ao lado, né? Se os colocarmos em contato, perceberemos que nos minutos seguintes as suas temperaturas se modificam até chegar a uma situação em que ambos, né, apresentam a mesma temperatura de 20 graus Celsius. Quando os dois cubos passam a ter a mesma temperatura, nós dizemos que eles atingiram o equilíbrio térmico. De modo geral, né, os dois corpos eles estão em equilíbrio térmico quando apresentam a mesma temperatura, né? E por outro lado, quando a temperatura de dois corpos é diferente, eles não estão em equilíbrio térmico. O conceito científico de calor. Quando dois corpos estão a temperaturas diferentes, são colocados em contato. Ocorre transferência de energia do que está em temperatura mais alta para o que está em temperatura mais baixa, né? A energia transferida entre dois corpos ou partes de um mesmo corpo tem que ter temperaturas diferentes, né? Que tem temperaturas diferentes é denominado calor. O calor, ele sempre se transfere espontaneamente do corpo mais quente para o corpo mais frio. E o processo é chamado de troca ou transferência de calor, né? E ocorre até que o equilíbrio térmico seja estabelecido. Essa parte da física que estuda o calor e os fenômenos relacionados a ele é chamado de termologia. Os processos de troca de calor. A transferência de energia de um corpo mais quente para outro mais frio pode acontecer por três modos distintos, né? Sobre os quais falaremos ao longo deste capítulo, né? O primeiro é a condução, o segundo é a convecção e a irradiação. Na prática, a troca de calor entre dois corpos pode envolver um, dois ou três processos, mas é importante que você conheça cada um deles separadamente para que a gente possa compreender melhor alguns acontecimentos do dia a dia. Bom, e aqui temos a condução térmica, né? Ou melhor, vamos falar um pouquinho sobre aqui a transferência de calor, primeiro, né? Para depois a gente passar para a condução térmica. Aqui o calor é transferido, né? Onde vocês podem ver o calor é transferido do mais quente para o mais frio, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Quando o equilíbrio térmico é atingido, para de ocorrer a troca de calor entre os dois cubos. Como a gente pode observar aqui, né? Temos o primeiro cubo de 10 graus Celsius e o segundo de 30 graus Celsius. O de 30 graus Celsius transferiu para os 10 graus Celsius, mais 10 graus Celsius. E cada um ficou a 20 graus Celsius, né? Ou seja, eles estão agora com temperaturas iguais e parou de ocorrer a troca de calor entre os dois corpos. Ou seja, eles estão em equilíbrio térmico. E os processos da troca de calor que a gente falou, né? Que são três. E aqui nós temos a condução, que é a condução térmica ou simplesmente condução, é um processo de transferência de calor que ocorre no interior de sólidos em razão de uma diferença de temperatura, né? Ou seja, consideramos no processo de condução térmica, não há movimentação de material de um corpo para o outro, há apenas o transporte de energia, ou seja, a transferência de calor. Nesse caso aqui, é a condução, né, que também é chamada de condução térmica. E desde a pré-história, o ser humano observa a natureza e aprende com ela.
E os humanos primitivos perceberam que alguns animais que resistem bem ao frio são revestidos de pelos, e é o caso de ursos e renas. Essa observação deve ter inspirado o ser humano pré-histórico a usar a pele de animal para se proteger do frio, né? E atualmente nós usamos roupas apropriadas para isso, como os agasalhos. Os agasalhos, eles são feitos com materiais isolantes térmicos e dificultam a perda de calor para o meio ambiente, né? E os agasalhos que a gente usa, né? Os pelos dos animais e a camada de gordura que algum deles tem sobre a pele são bons isolantes térmicos que dificultam a saída de calor, como a gente falou anteriormente, né? E o gelo também, por incrível que possa parecer, ele é um bom isolante térmico. Agora vamos falar um pouco sobre a convecção térmica, né? A convecção térmica é um processo que de transmissão de calor, né, que ocorre pela movimentação interna de um fluido, como ar ou água, né? E o processo de transferência de calor, ele ocorre graças à movimentação de um material, né? É, o material que se move pelo ambiente, no caso, podemos utilizar como exemplo o ar, com o movimento, o calor é distribuído pelo cômodo, né? E a movimentação do ar quente e mais frio cria as chamadas correntes de convecção. E no caso de um aparelho de ar-condicionado, a fim de garantir a eficiência no esfriamento do ar da sala, é mais indicado colocá-lo alto ou baixo? Pensando nisso, no alto, não é? Então, não é só no caso dos gases que pode ocorrer a convecção, mas também no líquido, né? Quando se leva ao fogo uma panela com água, estabelecem correntes de convecção nesse líquido. Embora não possa observar essas correntes diretamente, nós podemos evidenciar sua ocorrência se jogarmos um pouco de serragem bem fina na água. A gente vai ver que a serragem vai se movimentar seguindo o caminho das correntes de convecção, né? E se vocês forem realizar esse experimento, peçam a ajuda de um adulto, né? Porque vocês vão trabalhar com fogo. E nos sólidos, ao contrário dos gases e do líquido, não pode haver movimentação de pedaços do material. Portanto, não se pode estabelecer correntes de convecção. E agora vamos falar da irradiação, né? A irradiação térmica, ou só radiação, né? É uma das formas de propagação do calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas chamadas de ondas de calor. E além dela, o calor pode ser transmitido por condução térmica, né? Agitação das moléculas, ou convecção térmica, corrente de convecção. Bom, e um conceito de radiação térmica, vamos dizer assim, ao contrário dos outros dois processos, condução e convecção, a irradiação ela permite transferência de calor, mesmo que os corpos estejam separados por vácuo, ou seja, separados por uma região em que não há material algum. O calor ele é transmitido por irradiação térmica e é denominado ondas de calor ou calor radiante, né? E as ondas de calor provenientes do Sol atravessam uma grande distância no vácuo até chegar à Terra e transferir para ela o calor vindo do Sol, né? E vamos usar como exemplo os controles remotos de televisores e aparelhos de DVD, que funcionam por meio da emissão de infravermelho para a comunicação com o aparelho. Vocês podem até observar no controle remoto da casa de vocês. Isso pode ser evidenciado se a gente cobrir a janela receptora do aparelho com um pedaço de papel alumínio que reflete o infravermelho, impede que o aparelho receba os comandos do controle, que é geralmente uma bolinha vermelha que fica na frente do controle, né?
Outro tipo de luz não invisível que vem do sol, ultravioleta, né, oferece riscos de queimadura e pode causar o câncer de pele. Que nesse caso a gente usa os filtros solares para evitar, né, para evitar os horários, é, para evitar as queimaduras nos horários de sol mais intensos. E por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula.